Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Evoluterapia, o portal da evolução humana. Hoje eu estou aqui com o Dr. André Arnaud. Ele é especialista em medicina fetal e gravidez de alto risco. E nós vamos falar hoje sobre uma coisa assim bem polêmica entre as mulheres. É possível engravidar depois dos 40 anos e sem correr tantos riscos? Doutor André, essa polêmica que existe de que a mulher não pode engravidar depois dos 40 anos, que existe um risco muito maior, isso é mito ou verdade? Conceitualmente, a gente pode considerar uma gestação em torno dos 40 anos de idade como uma gravidez de alto risco. Então, isso é bem definido, a gente sabe que vários riscos vão aumentar. Por que isso? Porque em termos fisiológicos, a gravidez, ela em torno de 20 a 30 anos, seria na realidade a época onde a paciente estaria no seu ápice da sua fisiologia reprodutiva, o que evidentemente seria o ideal. Só que o que acontece vem acontecendo nos últimos anos e décadas em alguns países, por exemplo na Europa, é que antes de engravidar, a paciente quer resolver uma série de problemas não menos importantes. Por exemplo, quer se estabelecer profissionalmente, vai adquirir uma maturidade emocional maior, e aí sim a gravidez vem como um projeto importante. Falar que é risco é uma verdade, mas por outro lado, chamar atenção para as possibilidades que nós temos hoje em dia de fazer um controle adequado dessa paciente também é outra realidade que a gente encontra. Entendi. Então ela pode engravidar, há um pouco mais de risco, só que ela tem que fazer todo um acompanhamento. Exatamente, quer dizer, na realidade a palavra-chave é planejamento. Geralmente são pessoas que vão planejar, dificilmente vai ter uma gravidez acidental nessa faixa etária. Eventualmente até pode ocorrer, até por falha de um método anticoncepcional, as pessoas crerem que não ficaram mais grávidas, isso pode ocorrer. Mas na maioria das vezes o que a gente observa é que são gravidezes assim extremamente planejadas. E esse planejamento é a palavra-chave. Por quê? Porque com um pouco mais de idade, é importante que a gente tome algumas atitudes nutricionais importantes antes da paciente ficar grávida. É importante que a gente compense, que a gente observe, que a gente veja algum estado, alguma doença pré-existente, e alguma doença pré-existente a gente estabilize a paciente antes que ela engravide, né? Suplementação de algumas vitaminas, suplementação, por exemplo, de ácido fólico, extremamente importante para evitar doenças de fechamento de tubo neural, enfim, vários cuidados importantes deverão ser tomados antes da paciente engravidar. Depois que ela estiver grávida, evidentemente, aí a gente vai ter um olhar muito mais fino para esse tipo de paciente. E a gente tem recursos para isso. A gente sabe que uma gravidez em torno dos 40 anos, ela se associa a aumento de riscos, por exemplo, de diabetes gestacional, de hipertensão específica da gestação, aqueles casos de pré-eclâmpsia, de toxemia gravídica. A gente sabe que o risco de abortamento aumenta, a gente sabe que o risco de prematuridade também aumenta, a gente sabe que existem possibilidades de um trabalho de parto mais longo e mais difícil também aumenta. Quer dizer, eu só estou falando coisas que aumentam. Quer dizer, da maneira que eu estou falando, as pessoas vão ficar assim totalmente horrorizadas em ficar grávidas. Não, não é o caso. Né? São cuidados que a gente tem que ter, cuidados maternos. Por outro lado... Tudo isso é contornável. É controlável, exatamente. E por outro lado, no lado fetal, a gente também tem algum aumento de risco, principalmente no que se refere ao aumento de risco de algumas síndromes cromossomiais. O exemplo maior delas é, evidentemente, a síndrome de Down, que a mídia dá uma atenção maior. Mas tanto do lado materno quanto do lado fetal, existem possibilidades da gente rastrear precocemente alguns riscos. Então, por exemplo, eu vou rastrear riscos de pré-eclâmpsia, que é esse aumento específico, aumento de pressão específico que pode ocorrer. Então, eu vou rastrear essa paciente e tomar atitudes já preventivas com relação a esse tipo de situação. Eu vou ficar mais atento a alguns marcadores que a gente pode usar o ultrassom para usar alguns marcadores de risco para ver se essa paciente teria um aumento de risco, por exemplo, de prematuridade. E dessa forma, evidentemente, tomar medidas adequadas para diminuir esse risco. Então, de uma forma geral, a gente vai rastrear esses riscos e uma vez que a gente identifique realmente um aumento, tomar atitudes preventivas para, de alguma forma, diminuir a probabilidade de que eles possam ocorrer. E quando não for possível esse tipo de situação, fazer um tratamento adequado e precoce. O fato é que
Uma vez que a gente tem um planejamento adequado, o fato é que se a gente tenha uma forma de rastrear precocemente o aparecimento desses riscos e tenhamos possibilidade de tratá-los numa fase muito precoce, evidentemente O risco seria ótimo. Cai, o controle é maior. Claro, Lilian, que temos situações que a gente não pode interferir em termos de tratamento. Por exemplo, rastrear uma criança com alguma síndrome, com alguma aneuploidia, que a gente chama, alguma alteração cromossomial, por exemplo, síndrome de Down, uma vez diagnosticado, a gente não teria possibilidades terapêuticas, porque a gente não poderia interferir com esse tipo de situação. Mas, por outro lado, só o fato da paciente precocemente saber que está com uma criança com uma síndrome desse tipo, quer dizer, já seria importante para um preparo emocional, para que a gente pudesse dar um suporte familiar, um estímulo precoce ao nascimento dessa criança, enfim, buscando resultados perinatais melhores, né? Então, Entendi. na verdade, isso é importante. E realmente existe essa questão de você ter o primeiro filho depois dos 40 anos ou se você for o segundo não tem problema? Isso eu posso falar com tranquilidade que é totalmente mito, não tem o menor fundamento. Por exemplo, a primeira gravidez com os 40 anos, mas ela já teve 10 filhos, ok, esses 9 filhos anteriores ela não tinha 40 anos. Então o óvulo que foi usado era um óvulo com idade menor do que 40 anos. Na verdade, para ser até mais preciso, mais sincero, o limite para riscos de alteração cromossomial, essas síndromes, seria o limite de 35 anos. Quer dizer, uma paciente com idade maior ou igual a 35 anos já passaria a pertencer a esse grupo de alto risco. Por quê? Porque o óvulo que foi usado seria um óvulo de mais de 35 anos. Então, supondo, naquele exemplo meu, que a paciente tenha 40 anos, seja a 10ª gestação dela, só que os 9 óvulos que ela usou, ela tinha menos de 35 anos. Uma gravidez nesse aspecto de baixo risco. Mas nessa gravidez atual, que ela usou um óvulo com uma idade maior do que 35 anos, é que seria a gestação de risco. Então, não tem fundamento nenhum, se é a primeira ou se é a 10ª. O importante é a época e a idade que a paciente tem. Em que ela entra que ela esteja grávida, exatamente. Na faixa etária de risco. Exatamente isso. Entendi. Doutor André, muitíssimo obrigada. Nada, foi um prazer enorme, tá? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso site. Para você que quer saber mais sobre o assunto que o Dr. André tratou com a gente hoje, acesse www.andrearnaud.com.br. Se você curtiu ou acha que essa entrevista possa ajudar alguém, por favor, compartilhe nas suas redes sociais. E acesse o nosso site também, www.evoluterapia.com.br. Até a próxima!